da segunda edição do Smartphone Congress, uma iniciativa do Grupo Eletrolar. Ontem nós discutimos desafios da indústria e hoje o nosso foco será o varejo. E a nossa convidada especial para este Dia do Varejo será Sandra Turki, que vai discorrer sobre o tema Smartphone, Smart Sales. A Sandra é administradora de empresas, formada pela USP, é empresária, consultora e palestrante sobre diversos temas ligados ao universo digital. É professora nos MBAs da GV, da FIA, da St. Paul e ESPM, onde coordena cursos na área digital desde 2008. Ela foi eleita uma das profissionais de marketing mais importantes nas mídias sociais no mundo, pela revista americana SM Magazine, por 3 anos seguidos. Atuou como executiva de marketing por mais de 20 anos, em diversos segmentos como varejo, financeiro, educacional e serviços, em empresas como Lojas, Grupo Zogby, Finasa Bradesco, FGV, Associação Comercial de São Paulo e Boa Vista Serviços, onde foi diretora de marketing. Em 2012, fundou a Digitalents, treinamentos de negócios para apoiar empresas em sua transformação digital. Autora do livro Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce, lançado pela editora Atlas, além de ser articulista de diversos portais. Então, quero convidar, com o aplauso de vocês, ao palco a Sandra Turki. Seja muito bem-vinda, Sandra. Bom dia, gente. Tudo bem? Ih, parece que não, vocês estão meio quietinhos. Tá tudo bem? Vou começar falando sobre um pouco do panorama, do cenário que a gente está vivenciando hoje, né? A gente tem no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões, 4 bilhões já estão conectadas, aproximadamente 4 bilhões conectadas à web via algum tipo de dispositivo móvel. E mais de 2,3 bilhões de smartphones no mundo. Tá? Temos quase 3 bilhões de pessoas com algum tipo de contato com as mídias sociais. Então, quase metade da população mundial já está conectada a alguma plataforma de mídia social. E aqui no Brasil esse número é muito maior, esse percentual é muito maior, né? E a gente tem mais de 7 bilhões de linhas celulares no mundo. A tendência é que o volume de dados dobre aí em torno de 5 anos e até 2021 a gente chegue a 5 bilhões e meio de smartphones. Então, a gente vai ter esse número ainda maior muito em breve, né? Ou seja, só para a gente voltar aqui, a gente vai ter mais smartphones do que contas bancárias, do que água canalizada e principalmente até do que esgoto em muitos lugares, né? Incluindo o Brasil. Aqui a curva de tráfego mobile. A gente, a partir de 2014, já teve um tráfego maior de acesso à web pelo mobile do que por computadores. Então, essa é uma tendência que, pelas curvas, a gente já vê que vem continuamente crescendo. O mundo dos aplicativos, né, também vem crescendo bastante. Então, aqui o número de downloads feitos nos últimos anos, a tendência é esse ano aqui, a gente ter 197 bilhões de downloads de aplicativos. E até 2021, isso chegar a aproximadamente 350 bilhões de aplicativos sendo baixados, né? No Brasil, a gente tem mais de 270 milhões de linhas celulares e 120 milhões de smartphones. Também é um número que cresce todos os dias. E, contra toda e qualquer crise econômica que a gente tenha, a gente teve um crescimento só no primeiro trimestre desse ano de 23%. Né? No momento em que a economia está encolhendo, a gente tem um crescimento na venda de smartphones. Então, é ainda objeto de desejo para muita gente que não tem ter um smartphone, né? O crescimento de tráfego de dados também tende a crescer, tende a se expandir nos próximos anos, está crescendo em torno de 60% ao ano, aqui no Brasil. E as pessoas, como a gente sabe, usam a internet para tudo, principalmente para consultar, pesquisar produtos, pesquisar serviços antes de consumir qualquer coisa. 97% usam a internet. E se a maior parte das pessoas está usando o tempo todo o mobile, é óbvio que elas também estão usando o mobile para fazer esse tipo de pesquisa de produtos e serviços de qualquer tipo, seja para comprar um vestuário ou um automóvel, né? Então, o mobile deixou de ser já tendência para ser hoje sinônimo de convergência e de conveniência, né? A gente quer tudo
e que é tudo agora na palma da nossa mão. Então, as pessoas querem conteúdo e querem também poder consumir na palma da mão, né? De acordo com uma pesquisa americana, 62% do tráfego mobile é para o e-commerce, né, nos Estados Unidos. A conversão via apps é bem maior do que mobile site, porque, obviamente, quem chega a baixar um app de e-commerce de uma empresa é porque já tem uma afinidade grande com essa empresa. Então, isso também gera muito mais compras recorrentes, uma fidelização muito maior, tá? Naturalmente. Em termos de planeta, como é que a gente está, né? O Japão, Coreia do Sul e o Reino Unido têm mais de 50%, em torno de 50% das suas vendas no e-commerce já sendo feitas pelo mobile. O Brasil fechou o ano passado com mais de 21%, né, de compras sendo já executadas por algum dispositivo móvel, né? Estados Unidos está ali em torno de 35%, quase 40%. Só que isso, como a gente tem observado nos últimos tempos, tem crescido e muito rápido aqui no Brasil. Nós fechamos o ano passado com em torno de 21,5% e no primeiro semestre desse ano já foi contabilizado 31% de participação de vendas sendo feitas diretamente pelo mobile. Sem contar toda aquela parte de tráfego, de pesquisa. Isso é compra efetivamente sendo feita pelo mobile. O que quer dizer isso? A gente já está chegando muito próximo do que acontece hoje nos Estados Unidos, né? E a tendência é continuar crescendo. O Alibaba, que é o maior varejo brasileiro, quer dizer, chinês, né? Mas aqui no Brasil é o que mais vende, por incrível que pareça, é a loja que mais vende, é uma loja chinesa. O Alibaba tem 80% das vendas dele sendo feita pelo mobile. E eles estavam na mesma posição que o Brasil até 3 anos atrás. Até o final desse ano, a perspectiva é que aqui no Brasil a gente tenha 40% das vendas já sendo feitas pelo mobile. E na América Latina, 65% da população deseja fazer compras pelo mobile. Quer dizer, o que isso tudo mostra, né? Que se a gente não estiver preparado para estar também na palma da mão do nosso cliente, né, o varejo, com certeza, vai estar perdendo uma grande parcela aí. Fora isso, a gente tem várias mudanças acontecendo no meio financeiro que também impactam diretamente o varejo digital. A gente tem carteiras digitais, a gente tem moedas virtuais como o Bitcoin, Ethereum, que também já estão sendo aceitas em algumas transações, né? Tem uma construtora aqui em São Paulo que já vende apartamentos com Bitcoin. Sabiam disso? Então, quer dizer, isso também é uma mudança que, obviamente, vai impactar cada vez mais o aumento das vendas aí pelo mobile. Mas o que é mobile, afinal? Quem tem alguma pista? Nossa, que silêncio. O que é mobile? Coisa que a gente carrega? Não, mobile somos nós. Na verdade, o móvel somos nós. O celular, né, ele é apenas um aparelho conectado. Então, é a gente que transforma ele em algo móvel, né? Isso segundo uma definição do Léo Xavier, o meu querido amigo. E, obviamente, o consumidor, além de querer, né, ter acesso à sua empresa através do mobile, com um site responsivo, um mobile site ou um aplicativo, ele quer que isso seja cada vez mais prático, né? O contato seja acelerado através do mobile de uma forma cada vez mais prática. Então, não adianta ter só um site responsivo, né? Eu tenho que ter alternativas como click to call, conexão com o mapa para chegar na loja física de forma mais rápida. Quer dizer, não posso imaginar que hoje basta ter um site bem construído e que abra de forma adequada no mobile, que isso já resolve. Isso já é pouco, tá? Então, o conceito que foi lançado pelo presidente do Google em 2004, que era de ser mobile first, quer dizer, tem muita empresa que ainda não é nem mobile first, né? Nem está nessa etapa ainda. Então, esse conceito de ser mobile first já tem que mudar agora para ser consumer first, porque, na verdade, a gente tem que ver como que o consumidor quer e em qual plataforma e como que ele quer se relacionar com a nossa marca, né? Então, eu não posso pensar muito só na questão de tecnologia, tem que realmente trazer aquele conceito de jornada do cliente, de como é o processo de compra do meu consumidor
para dentro da loja, criando presença, criando ferramentas e também experiências. Aqui a gente tem um exemplo de um banco que tem procurado realmente construir isso de forma efetiva, né? Então, quando o consumidor hoje chega numa loja física, ele já demonstra saber o que ele quer e, na maioria das vezes, ele sabe mais sobre o produto do que o próprio vendedor. Isso pode ser para eletrodomésticos, para veículos. Então, ele está sendo treinado pelas plataformas digitais. Ele já chega com aquela pesquisa feita. E, muitas vezes, dentro da loja, o vendedor não está usando a mesma plataforma, né? Ele não está sendo treinado também pelo caminho aí de busca digital que o consumidor faz, e deveria, né? Então, ele quer cada vez, ele já sabe o que ele quer. Então, o que ele precisa? Ele precisa receber cada vez mais facilidade, né? E por isso que é crucial hoje o varejista atender a esse anseio do consumidor, de ter informação, de ter facilidade de acesso, né? E quem que está guiando o e-commerce, né? Segundo uma pesquisa americana, são os millennials, as moms e os multiculturais. Então, as gerações mais novas gastam em torno de 80 horas por mês conectadas em algum tipo de dispositivo móvel. E nos Estados Unidos, essa modalidade, que é o mobile commerce, já faturou 35 bilhões de dólares, né? Então, esses 3 M's, que são os millennials, as mães e os multiculturais, hoje são a população que mais lidera as vendas no mobile commerce, em torno de 80%. E o que essa pesquisa foi feita pelo Facebook, nos Estados Unidos, o que eles dizem é que o que os millennials estão fazendo hoje é o que todo mundo vai acabar fazendo logo mais. Então, a gente realmente tem que estar atento a isso. E quem que está falando bem com esse público? Alguns exemplos aqui de lojas americanas, e que a Sephora já está aqui no Brasil, que estão interagindo de uma forma interessante com esse público, mas não são todas, né? Então, a Sephora tem lançado novidades aí nos seus aplicativos, a Home Depot também, né, que tem produtos para casa, com aplicativos bem mais acessíveis, bem mais práticos. Então, já serve para a gente fazer um benchmarking com essas empresas que estão despontando aí com sucesso, a Target na parte de decoração, né? Só que tem lojas que ainda estão longe disso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê casos de lojas que atendem millennials, como Hollister, Aeropostale, American Eagle, que ainda estão longe de fazer um bom trabalho nesse sentido. Agregam coisas como baixar música, criar playlists, etc. Só que isso pode ser bonitinho, interessante, mas não agrega no processo, para o processo de compra ser mais objetivo, mais facilitado, né? E também não integra com a possibilidade de compra na loja física, que é uma outra grande tendência, né? Vou passar daqui a pouquinho para vocês alguns filmes que ilustram esses cases, tá? Então, o varejo hoje tem perdido tráfego em torno de 10% ao ano nos últimos 5 anos, segundo o que a gente viu na NRF, agora em janeiro, lá em Nova York. Então, é preciso, de alguma forma, gerar interesse para que a pessoa... Ou para ela ir na loja, tem que gerar algum interesse hoje, porque tem muita coisa chata acontecendo na loja, né? Então, é fila, espera, tem que falar com atendentes. Então, as pessoas nem querem mais isso. Então, se eu posso, na verdade, comprar a qualquer momento pelo meu mobile, a loja tem que oferecer alguma coisa a mais. Eu tenho que oferecer algum motivo a mais, né? Eu posso... comprar a hora que eu quiser, como eu quiser, através do mobile. Então, para que eu preciso de mais uma loja? Tá? Esse é o grande questionamento que a gente tem hoje em dia. Então, o mobile hoje é onde o mundo compra. Se não é hoje ainda em alguns lugares, é o que vai ser daqui a pouco, pela própria tendência que a gente viu. Alibaba, 80% das compras são feitas via mobile. Estimativa aí nos Estados Unidos, 45% esse ano sendo vendidos pelo mobile. Então, as empresas que ignorarem isso vão estar perdendo visibilidade para suas marcas, obviamente, e também negócios, principalmente junto a essas gerações mais jovens. E isso não é uma coisa que dá para a gente ficar esperando muito para fazer, né? Porque se cresceu em 6 meses 10 pontos percentuais aqui no Brasil, dá para a gente perceber a velocidade que isso está caminhando, né? Então, para aumentar a taxa de conversão nesses dispositivos, né, tem vários recursos, mas o mais importante é realmente que o cliente encontre de forma rápida aquilo que ele está buscando.
Então, o que a gente dá de algumas dicas é encorajar a descoberta, a pesquisa pelo consumidor, simplificar a busca e, principalmente, otimizar o checkout, porque ele está usando uma plataforma que teoricamente, não está adequada para checkouts complexos, né? Então, os layouts diferentes podem ajudar nisso, e aí a gente recomenda que se faça aquele velho e bom teste AB, ou seja, mudar e testar a aceitação, né, e o resultado, por exemplo, mudando o botão, mudando a cor, testando com vários públicos. Então, é sempre recomendável fazer teste AB, né? Testar a velocidade também de carregamento do seu site no mobile é fundamental, porque a gente perde muito tráfego pela lentidão de carregamento. Então, aqui tem uma ferramenta que eu deixo de dica para vocês, que é o Test My Site, que é do Google, para você verificar a velocidade de carregamento do seu site mobile, porque se ele estiver acima de 8 segundos, por exemplo, ele já está considerado regular, né? Então, o ideal é que a gente tenha sempre, não só o site mobile, mas no próprio desktop, uma velocidade de carregamento rápida, porque senão a gente perde esse consumidor, tá? Alguns cases aqui no Brasil interessantes que a gente tem acompanhado, então, não é porque o meu amigo Gabaldo está aqui, que vai falar daqui a pouco, né, mas o Magazine Luiza tem que estar presente aqui. Eu criei um dos primeiros e-commerces no Brasil em 97 para a extinta Lojas Arapuã. Quem lembra? Qual era o slogan da Arapuã? Quem lembra? Ligadona em você, tá? Tá vendo que isso se mantém. Nessa época, o Magazine Luiza já estava nessa trilha do digital, aprendendo, arriscando, e é muito interessante ver como isso vem evoluindo, tanto que o crescimento de vendas do Magazine Luiza pelo mundo digital tem sido muito superior ao de todo o seu segmento, né? Pernambucanas, eu tenho acompanhado um pouquinho também, eles estão buscando se inserir no digital diretamente pelo mobile, porque eles já tiveram algumas iniciativas de e-commerce, do e-commerce tradicional, voltaram, agora eles estão realmente focando muito mais por entender a velocidade dessa questão do uso do mobile, então eles estão investindo em ferramentas mobile, né? E Netshoes, que também vem adaptando aí bastante seu aplicativo. O Magazine Luiza fez algumas mudanças no seu aplicativo para gerar maior retenção, né? Menos taxa de saída dos seus aplicativos. Outra tendência é a gente utilizar muito geolocalização, porque, obviamente, o celular está sempre com a gente, ou no bolso ou na bolsa. Então, qualquer estratégia, seja de marketing, seja de promoção, utilizando geolocalização é muito interessante. Por isso, a gente tem visto o crescimento também da Inloco Media. Vocês conhecem a Inloco Media? A Inloco Media é uma empresa que foca em divulgação realmente utilizando essa questão da geolocalização. Até porque, como as pessoas querem tudo para ontem, né, cada vez mais rápido, então, esse setor, por exemplo, de alimentação, é um dos que mais cresce e utiliza, obviamente, a questão da geolocalização. Tá? Um outro exemplo interessante, que vale a pena a gente assistir, é do Walmart, que é o Walmart na Coreia, que fez esse QR Code solar aqui, quer dizer, um QR Code que funciona quando a gente tem o sol passando ali entre meio-dia e 1h, porque ele é uma escultura, e aí se forma com a sombra um QR Code que as pessoas podem acessar e ter as promoções que estão em vigor naquele dia, e logo depois eles recebem o produto. Vamos passar esse filme aqui para vocês. Opa. Acho que o pessoal da técnica pode dar uma ajudinha aí. E-Mart is the Walmart of Korea, with 141 chain stores across the nation. However, E-Mart has a weakness. The sales during lunchtime decreased drastically. Mission: to increase sales during lunchtime from 12 p.m. to 1 p.m. Idea: give people a unique experience, only available during lunch hours. Install a shadow QR code using the sunlight and shadow, only available from 12 p.m. to 1 p.m. This event is called Sunny Sale. How to:
Scan the Shadow QR code from 12 p.m. to 1 p.m. Automatically skip to the Sunny Sale mobile homepage and enjoy special offers, including a $12 coupon. Purchase items on the eMart application, and they will be delivered directly to your home. People were delighted to find small lunch surprises and enjoyed shopping via their smartphones. The Sunny Sale event, starting from 13 locations, has been expanded to 36 locations in Seoul. Result: over 12,000 coupons have been sold. In February, eMart membership increased by 58% from the previous month. A 25% increase in sales of eMart Mall during lunch hours. And media coverage on the Shadow QR code promotion over the past few months. Also, the most notable result of the Sunny Sale was that it made people sunny for the day. Sunny Day, Sunny Sale, Sunny eMart. Vai entender como é que alguém teve uma ideia dessa, né? De criar um QR Code solar aí, né? Mas a gente viu o resultado que traz, tanto em termos de fidelização, como inclusive da base, de crescimento da base, e também de buzz marketing, né? Porque toda a mídia acaba cobrindo uma iniciativa tão inusitada, né? Um outro aspecto que a gente também está vendo crescer bastante, que interfere, né, e aproxima do mobile commerce, é o social commerce. Então, quase todas as plataformas estão criando botões de compra, né? Assim como Instagram, Facebook, próprio YouTube, Pinterest. Todas as redes sociais vão, ou já têm ou estão testando botões de compra. Então, como a maior parte do tempo das pessoas, o tempo gasto no mobile, aqui no Brasil principalmente, em mídias sociais, isso também vai favorecer o crescimento do mobile commerce, através das plataformas de mídias sociais. Então, praticamente todas as plataformas já estão com botões de compra, né? Chatbots, que são os robôs de atendimento, também vão aumentar de forma significativa esse relacionamento através do mobile com os nossos consumidores, né? Aqui um aplicativo da Shell, no Reino Unido, que a pessoa se conecta com a máquina, com a bomba de abastecimento através do seu celular, né? Vamos passar o filminho aqui para a gente assistir. Isso é mais comum lá, né, e nos Estados Unidos, onde as pessoas mesmo abastecem seus carros, mas é uma tendência também, né? Aqui um outro exemplo interessante, que é de também atrelando mobile tagging, que são o famigerado QR Code, mas existem vários outros tipos de tags. Nesse exemplo aqui do Net-a-Porter, você tem a tag embutida na estampa da roupa. Então, ao apontar um iPhone ou um iPad para aquele vestido, por exemplo, você pode startar uma realidade aumentada, ver um desfile daquele produto e já comprar por ali também. Então, esse é um case que também fez muito sucesso na mídia. Então, além de aumentar as vendas, também fez muito sucesso, né, teve um buzz aí na mídia, utilizando uma vitrine falsa, tá? Uma vitrine aqui, desculpem, deixa eu voltar.
Isso é interessante porque, de repente, sua loja pode vender enquanto ela estiver fechada no shopping, né? À noite, de repente, depois das 10, você coloca uma vitrine falsa ali e as pessoas podem comprar através de alguma tag como essa, né? Plataforma de seguros online, quer dizer, cresce também o uso do mobile e do e-commerce para a venda de serviços. Então, a gente tem plataformas de decoração online, Get Ninjas. Esse aqui é um case recente que tem feito bastante sucesso, que é a venda de seguros online, né? Plataforma como essa aqui, que é um shopping, o Instabuy, quer dizer, você pode instalar sua loja e vender nessa plataforma, que é como se fosse um shopping, né? Instabuy. E para a gente encerrar, uma plataforma interessante de supermercado online, não sei se vocês já conhecem, o Now, é uma iniciativa recente, porque esse é um mercado que ainda vem patinando um pouquinho, né? A venda de groceries online. Então, esse é um case. Beto, hoje é o seu dia de ir no mercado, tá faltando um monte de coisa. Você ouviu o que eu falei? Supermercado. Ouvi, mas hoje ou agora? Não! Você vai ficar aí parado? Não preciso sair daqui pra fazer compras. Como assim? Meu amor, eu não acredito! Foi muito rápido! Você não pediu Now? Eu entrei aqui no site do supermercado Now. Tinha vários supermercados. Eu comparei os preços, vi quem entregava mais rápido, qual tinha a melhor avaliação dos clientes e pronto, as compras chegaram. E eu? O que eu faço agora? Você vem aqui comigo Now! Essa é uma iniciativa interessante porque um dos problemas relacionados a essa área de groceries é justamente o prazo de entrega. Eu já fiz uma compra online em um supermercado desses famosos e levou uma semana para entregar. Então, a casa já está desabastecida. E se ainda leva uma semana para entregar, já viu, né? Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, tá? Ops, deixa eu voltar aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu uso bastante o LinkedIn, né? Vai ser um prazer me conectar a vocês por lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada. Bom, podemos aplaudir. Bom, como está programado, a Sandra estará aqui mais alguns minutos para responder as perguntas do auditório. Nós temos duas recepcionistas com microfones. Basta levantar a mão, o microfone vai até você, por favor. Temos lá em cima, já temos aqui. Se identifique, por gentileza. Diz a empresa que representa. Oi, Sandra, é Marta da Link 11, tudo bem? Eu gostaria de saber qual varejista que você destacaria como exemplo de mobile commerce. Não, tá bom. Aqui no Brasil, a gente tem empresas, como a gente falou, Magazine Luiza, que tem feito um excelente trabalho. Principalmente os varejistas de moda estão muito conectados, principalmente por causa dos influenciadores. Então, a gente tem a rede da Stock, que é Lely Blanc, Bobô, John John, que estão fazendo um trabalho interessante também, a Marisa. E a Drogaria Onofre, eu acho que tem feito um trabalho bem interessante, porque eles também utilizaram a expertise deles de entrega de medicamentos e transportaram isso para o outro setor, que é a área de eletro, que eles também estão vendendo agora. Eles entregam em até 4 horas, então isso é uma grande quebra de paradigma também, né, num setor que às vezes leva 15 dias para entregar um produto. Então,
principalmente aqueles produtos de compra recorrente são muito interessantes, né, quando a gente fala de aplicativo. Então, supermercado, farmácia, pet shop, tem um potencial interessante aí. Tá? O que mais? Oi? Leandro, eu sou jornalista. Queria te perguntar o seguinte, se você tem alguns exemplos de lojas onde a venda ou a fidelização, aqui no fundo, aqui atrás, Oi. tá? Onde a venda ela é vinculada ao fornecimento do acesso Wi-Fi quando o consumidor ele adentra o estabelecimento. Quer saber se você tem alguns exemplos nessa área, que eu tenho visto uma tendência grande aqui em São Paulo, principalmente, de as lojas elas fazendo a ideia do você faz o seu check-in no Facebook, numa rede social, e aí você tem o acesso, mas morre nisso. Mas eu quero saber se você tem conhecimento de algumas outras lojas que têm feito algo além disso, né? Além do check-in, algum tipo de coisa, tipo o consumidor postar uma foto na hora com aquela tag, e aí ele ganha um desconto, ou alguma coisa desse tipo. Você tem alguns exemplos desse tipo? Esse exemplo da Pernambucanas que eu citei, eles estão indo por essa linha. Eu não sei se já está implantado, mas a ideia deles era justamente essa, de oferecer alguns benefícios quando a pessoa utiliza o Wi-Fi da própria loja. Então, Pernambucanas é um exemplo. Tá? Quem mais levantou aqui? Bom dia, sou o Ial da Pegatron. Sobre esse comércio, tipo assim, do mobile, eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil é em relação à entrega, né? Porque, assim, vou contar uma história rápida, né? Em abril eu estive na China e fiquei um período lá, e assim, era quase meia-noite, 1h já, tive vontade de comer alguma coisa, né? Então, eu peguei o aplicativo que eles têm lá, né? E aí pedi uma bandeja de salada de frutas. Tá? Eu pedi, era tipo 15 para meia-noite. Chegou o rapaz, tipo assim, para entregar a minha salada de fruta em meia hora. Então, era meia-noite e 15. Eu recebi minha salada de frutas cortadas, tá? Bem embaladas e tudo mais. Então, eu vejo que essa questão do e-commerce aqui no Brasil, a gente enfrenta um grande problema que seria a entrega, né? Hoje a gente faz um pedido, entregue depois de muito tempo, né? Na sua opinião, qual que seria tipo assim, né? O ponto-chave para a gente poder superar esse tipo de dificuldade que a gente tem no Brasil? Porque sem isso estar superado, é difícil a gente alavancar, né, esse modelo de negócio. É Miau, né? Iau. Obrigado. Esse exemplo, né, ligado ao setor de alimentação, a gente tem já acontecendo aqui no Brasil também. Se você fizer um pedido pelo iFood, pelo Spoon Rocket, que é do grupo do iFood, você também recebe a sua comida em meia hora. Mas eu acho que ainda existe um paradigma aí a ser transportado, talvez, desse setor para outros, como fez a Onofre, né, que então entregava medicamentos em até 4 horas e agora pode entregar um eletrodoméstico em até 4 horas. Isso realmente é uma quebra de paradigma e isso, obviamente, vai afetar também. Agora, isso não está relacionado só ao mobile commerce, é ao e-commerce como um todo, que aqui ainda a gente enfrenta esse problema. Como eu disse, eu fiz uma compra de supermercado, levou 1 semana para entregarem. É complicado. Então, eu acho que depende um pouco do tipo de produto, você até talvez esteja disposto a esperar mais ou menos, mas o importante é que a empresa ofereça alternativas para você escolher. Né? Se eu tenho uma urgência, de repente eu até aceito pagar um pouco mais de frete, que é o que tem acontecido hoje. Então, essa questão da entrega vem mudando, vem se modernizando, mas eu acho que você tem toda a razão. Ainda, aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco distante desse nível. Que nem esse exemplo que eu mostrei aqui do Imart na Coreia, eles entregam também. Você faz a compra na hora do almoço, ali entre meio-dia e 1h, e à tarde você está recebendo o produto. Então, realmente é algo que tem que ser repensado aqui ainda para melhorar a experiência de consumo online, né? Obrigada pela pergunta, Ial. Quem mais? Ali. Olá, bom dia. Eu sou o Jason Pan, represento a DMD Products nos Estados Unidos, distribuição de eletrônicos e acessórios eletrônicos. Desculpa meu português, tá? Sim. Minha pergunta é, no Brasil, qual
além de aplicativos particulares para lojas varejistas, qual mídia social, ou seja, quais redes sociais são mais importantes agora no Brasil para lojas varejistas trabalhar, como Facebook, Instagram, e qual é a abrangência de cada um para os varejistas? Bom, no Brasil ainda existe o império do Facebook, né? A gente tem em torno de 100 milhões de pessoas no Facebook, então é uma mídia de massa que não pode ser ignorada. Mas cresce bastante o uso do Instagram, mas aí também depende um pouco do tipo de produto, mas é uma plataforma que cresce bastante, né? Pensando em varejo, essas duas são primordiais. Se a gente estiver falando de mercado B2B, aí a gente tem que realmente pensar em ir para outras plataformas, por exemplo, como LinkedIn, Twitter, que vão ser úteis. Em alguns segmentos, até o Pinterest é muito interessante, justamente por ser uma plataforma onde você coleta e coleciona imagens. Então, em alguns segmentos, é muito interessante até o Pinterest. Por exemplo, o setor de casamentos, festas para casamentos, né, decoração, é uma rede muito interessante. E uma outra coisa que a gente sugere é sempre, quando a empresa for fazer uso das mídias sociais, ela tem que realmente elaborar um planejamento para ver quais as plataformas, não só essas de massa, mas plataformas de nicho, porque em alguns segmentos você tem plataformas de nicho, plataformas de mídias sociais de nicho muito interessantes. Então, é importante a marca pesquisar se já tem alguma plataforma de nicho voltada para o segmento dela. Tá? Então, tem a rede do plástico, que é para a indústria do plástico, tem a iDent, que é para dentistas, tem a Sermo, tem a Ology, que é para médicos, tem a WineTag, que é para vinhos, tem a Scoob, que é para livros. Então, tem rede social bastante nichada já para atender vários públicos. Desculpa. Especificamente sobre a área de celular, smartphones, tem alguma... porque estamos olhando como a entrada vai ser no Brasil e como fazer da melhor forma, especificamente sobre smartphones e acessórios de smartphones. Não conheço nenhuma, precisaremos pesquisar. Não conheço nenhuma rede específica para esse nicho. Alguém conhece? Então, vamos pesquisar. É até bom, né? Legal. Quem mais? Oi. Oi, gente. Meu nome é Melissa, sou jornalista do TechTudo, da Globo.com, né? E eu venho do mercado de comunicação, então a minha dúvida era um pouco sobre consumo de conteúdo, mas também ela passa por consumo de produtos e serviços. Você falou, né, a gente sabe que a conversão para aplicativos ela é maior do que até pelo site mobile. E a gente vem vendo uma série de aplicativos oferecendo serviços, como, por exemplo, o iFood, o Uber Eats e tudo mais. Uma dúvida que eu tenho é sobre o nível de complexibilidade desse aplicativo para o usuário. Nível de? Complexibilidade de uso. Né? Eu usava muito o iFood, ele teve uma mudança na interface, e aí aquilo me impactou um pouco, tipo, veio função demais. E aí, essa semana, eu baixei o Uber Eats e aí achei que ele tinha função de menos. Existe um equilíbrio para isso, tanto para o consumo de conteúdo, que são os aplicativos de site de notícia, que é mais a minha área, como também para o consumo de produtos e serviços? Né? Qual seria o limite ideal para oferecer para o consumidor via celular, via aplicativo? Camila, né? Melissa. Melissa, desculpa. Você tem toda a razão. Na verdade, esse é um ponto crucial. Quando a gente colocou aqui, né, de que você tem que testar modelos, rever layout, principalmente focando nessa questão da usabilidade do usuário, isso é fundamental, até porque a sua geração, que é a Millennium, tem esse olhar para a coisa da simplicidade, para a coisa da velocidade, né? Então, falando de aplicativo, também testei vários aplicativos nessa linha de alimentação. Tem um que é muito legal, que é o Spoon Rocket. Ele é na média, por exemplo. Então, você não tem nem complexidade demais e nem pode ter função de menos. E outra questão não é só a complexidade do aplicativo, mas também a qualidade do restante do serviço, né, da entrega e tudo mais. Então, tem algumas redes usando um tipo de entrega que não há muito uma manutenção dessa qualidade, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque não é só na compra do aplicativo, mas também a qualidade da entrega. Então, realmente, você tem toda a razão. Tem que ter uma análise aí de nível de complexidade, nível de usabilidade para atender
principalmente com o olhar para a geração dos millennials, como a gente falou aqui, que é a que demanda mais essa agilidade, simplicidade de acesso, tá? Tanto para conteúdo como para consumo, tá? Quem mais? Oi. Acabou meu tempo, não posso falar mais. Eu queria saber como que você imagina que os meios virtuais vão substituir a experiência de compra do consumidor nos pontos físicos. Então, eu tenho um pouco de preocupação com esses termos radicais, assim, vão substituir, vai morrer, a mídia tal vai morrer. Eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso, né? Eu acho que o consumidor ele é o mesmo, só que a gente tem momentos diferentes. Então, eu acho que tem horas que a gente quer consumir numa loja porque te dá prazer experimentar um vestido, passear na Oscar Freire, ter uma experiência de consumo, por exemplo, num restaurante. Então, tem um momento de consumo, pegando só o caso da Melissa aqui, né, que citou o caso de alimentos. São momentos diferentes. Então, eu posso, que nem esses dias eu tenho trabalhado muito, eu peço entrega de comida. Para mim é mais prático comer no meu escritório. E em outros momentos você vai querer uma experiência num restaurante bacana, né? Então, eu acho que uma coisa não substitui a outra. A questão é a gente, como varejista de qualquer segmento, estar preparado para entender que há momentos diferentes e como é que eu atendo a esses momentos diferentes do meu consumidor, em que canais e com que nível de complexidade ou de simplicidade eu posso atender o meu consumidor. Porque, às vezes, a loja fica implementando 1000 firulas, que não é o que o cliente quer, nem precisa, que nem aquele exemplo que eu falei, bota rádio, bota... Não adianta, não é isso que ele precisa quando ele está indo consumir um produto de moda, né? Na verdade, tem que ver o que é importante no seu segmento e como atender isso da melhor forma possível. Tá? Ok, muito obrigado, Sandra. Os nossos aplausos pela sua participação, pela sua palestra.